Alô, amigos! Terminou ontem o campeonato promovido pela Liga Lajadense de Futebol Amador do futsal feminino. E o time Malaguetas conquistou o título, aliás, o bicampeonato da competição. De parabéns a todas as equipes que participaram e os organizadores. E ontem também foram conhecidos os finalistas da categoria de aspirantes do Amador de Lajeado, que é a equipe do Internacional da Conservas, e o Guarani do bairro Igrejinha. E também foram conhecidos os finalistas dos titulares, o Internacional da Conservas e o União do bairro Santo André. O Inter está nas duas categorias decidindo o título, aspirantes e titulares. O Guarani na categoria de aspirantes e o União Santo André na categoria de titulares. Fim de semana tem o jogo da ida e depois o jogo da volta. A expectativa, pelo menos nas tratativas, é de que possa acontecer no sábado o primeiro jogo, porque domingo tem a abertura do Campeonato Regional Sertel Sicredi de Futebol Amador. E daí, no outro domingo, como não tem jogo do Estudiantes aqui em Lajeado, o jogo da decisão do Amador de Lajeado. Se projeta isso, não está confirmado, pelo menos até que eu tenha conhecimento. O Grêmio apresentou algumas novidades no jogo contra o Cuiabá. E as novidades, elas são aquelas que chegaram na janela. Ninguém ficou com saudades do Diego Costa, ninguém ficou com saudades do Pavon, e as coisas se encaminharam e se encaixaram bem. O Bright White fez tudo o que tinha que ser feito como atacante. Até gol contra fez. Ela bateu nele, entrou, foi 1-1 e depois ele fez o 2-1 e fez o 3-1. E teve participação também no primeiro gol da finalização, que deu na trave com a defesa do goleiro, e na volta o Gustavinho meteu para o fundo da rede. O Grêmio respira. E amanhã tem o primeiro jogo da decisão de vaga da Libertadores contra o Fluminense. O Fluminense que perdeu para o Vasco, com o Daronco na arbitragem, uma lambança danada no primeiro gol, que vai custar uma punição para o árbitro gaúcho. Quando a gente fala que tem ruído de comunicação, que as coisas nos bastidores não funcionam, tem gente que pergunta, como sabe se tu não está lá? Não, mas isso está na cara do semblante, está no semblante, melhor, do vivente. Dá para olhar na face do índio velho que as coisas não estão boas. Você, quando conhece mais ou menos o sistema, você já vê quando o cara pisa se ele está bem com o pé direito ou com o pé esquerdo, e aí diz para o amigo que está do lado, não provoca que o bicho está aceso. Os bastidores do Internacional estão fervendo, mas bota ferver nisso. Vocês lembram quando o Valência empurrou o Magrão, botou a mão nos peitos dele, na pista atlética, na frente dos torcedores? Ali estava decretado que a lambança era grande. E isso faz tempo, hein? Faz tempo. E ontem o presidente, num pronunciamento, disse que o Magrão está fora. Porque o Magrão andou se envolvendo com questões de meninos da base, uma série de assuntos, e aí houve o desligamento. E o Magrão foi cabo eleitoral do presidente, porque disse, inclusive, numa entrevista, que se o presidente não ganhasse a eleição, ele não ficaria no Internacional. É ou não é cabo eleitoral? E aí o campo não anda, as coisas não funcionam, o Valência está mal pra caramba, o time não engrena, o departamento médico tem muita gente, tem até gente que, segundo alguns torcedores mais fanáticos, dizem, estão pulando da barca. O Bustos, o Vitão, não, propostas vieram antes e ninguém quis ir embora, agora estão mandando ver. E aí todo dia tem uma novidade, uma improvisação na direita. O zagueiro até foi bem ontem, o Augustin. Eu acho que não comprometeu, muito pelo contrário, um jogador de boa estatura, jogou firme, mas os resultados não ajudam. São 12 jogos, 12 sem vencer.
E não me vem com esse papo da quarta-feira de que é a touca, a touca. Touca é bom no inverno. E acho bom o Inter botar o coco de fora. Parar com essa touca. Porque é o Juventude de novo, na quarta-feira, no Beira-Rio. Jogo atrasado, mas daí do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Inter tem. E por falar em Juventude, venceu o líder, não está nem aí as confusão de dupla Grenal, está indo aos poucos, somando seus pontinhos e fazendo história. O futebol de Caxias do Sul está de parabéns. E o Caxias está a uma vitória, já conseguiu ontem, saiu de repente da ponta de baixo, já dá uma respirada, está aliviado também. Permanece na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, está de bom tamanho, pelo menos num primeiro momento. E a dupla Grenal tentando buscar algumas coisas. O Grêmio já está a 7 jogos sem perder. E é uma estatística que ajuda bastante, pelo menos o emocional. E para quem estava achando que o Pavão não tinha substituto, né, seu Portaluppi? O Monsalvo acabou provando de que ele pode e deve ser a bola da vez. Segunda-feira, friozinho, semana começando, mas o dedinho, clica. RDK Comunicações, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.